3, 2, 1. Muito boa tarde, traders de todo o Brasil e exterior. Estamos começando mais um Caminhando com Ferrão. Hoje é dia 20 de junho de 2025. Pois é. O conflito virou guerra Israel-Irã. E agora nós temos de avaliar os impactos possíveis no mercado. Fica um pouquinho mais atrás que daí tu aparece. No mercado. Bom, começando, né? O ponto-chave aqui que a gente tem vai ser a entrada ou não dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão notoriamente ajudando Israel. Por quê? Porque eu estava ouvindo ontem um porta-voz do exército de Israel, um major, e ele dizia, esta luta não é para dissuadir, para dissolver o governo tirano do Irã, mas sim uma luta pela existência do Estado de Israel. O Estado de Israel, o Oriente Médio sempre foi uma pica, né? Você sabe. E Israel fica ali no meio sendo atacado porque todo mundo quer destruir Israel. Porque eles estão numa guerra santa. E na cabeça desses contendores, né? Eles morrem pela causa. Eles vivem pela causa e morrem pela causa. E o Irã seria a célula máter do terrorismo no mundo. Porque o Irã fomenta diversas células descentralizadas de terrorismo. Como? Fornecendo armamentos. Porque a indústria bélica do Irã é muito forte. Para vocês terem ideia dessa guerra, tá? O Irã tem o tamanho do Amazonas e Israel tem o tamanho de Sergipe. Tá? Cada noite que o Irã ataca Israel utiliza com o domo de ferro, que é a bateria antimísseis, antiaérea que eles têm, eles consomem o equivalente a 250 milhões de dólares, desculpe. 250 milhões de dólares. Mais de R$1 bilhão por noite. E estima-se que Israel tenha condições de nessa toada, se defender por mais 11 dias. Pois é. Caso Israel não venha a ser ajudada diretamente pelos Estados Unidos, então Israel vai ser dizimada. Por quê? Bom, o serviço de informações de Israel é o mais avançado do mundo, né? Tanto que na primeira hora de guerra eles eliminaram 11 comandantes do mais alto escalão do Irã, mais 6 cientistas que estavam diretamente envolvidos no desenvolvimento do armamento nuclear. E eles, vocês veem como é que funciona, os civis em Israel não estão morrendo, porque eles avisam, eles vão para os bunkers, né? Bunker em alemão, né? Pode falar bunker, eu chamo de bunker. E Israel não tem outra alternativa, não é uma guerra que Israel vá simplesmente, vamos terminar por acordo. Não, a gente não está diante de um conflito Rússia-Ucrânia. A gente está diante de uma guerra que envolve muitos interesses. Agora há pouco, eu digo de manhã, a gente já está no início da tarde, o porta-voz do Kremlin, ou seja, da Rússia, disse que caso os Estados Unidos utilizem armamentos nucleares contra o Irã, nós estaríamos o mundo entraria em caos. Eles disseram que isso arriscaria, inclusive, a existência da humanidade. Por quê? Porque há décadas se trata de forma rígida. Tu tem que ficar mais para trás aqui, ó, filho. De forma rígida, o uso do armamento nuclear. E essa guerra é considerada uma guerra regional. Então, em hipótese alguma, os Estados Unidos poderiam utilizar armamento nuclear, mesmo que armamentos com
com menor poderio ofensivo para destruir aquele laboratório que o Irã tem, que é subterrâneo, né? Fala-se muito numa bomba que os Estados Unidos teria, que é uma bomba muito resistente, que pesa mais de 13 toneladas e meia, que perfura o chão e só explode depois de 60 metros perfurados no chão. Então é uma bomba que escava para explodir bunkers, né? Fala-se muita coisa, né? Incrivelmente o Trump diz que tomará a decisão de entrar ou não na guerra daqui a 2 semanas. Só que daqui a 2 semanas Israel não consegue mais, ou não conseguiria mais estar sozinha nessa guerra, porque o Irã vai indo aos poucos, mas vai minando o até então muito bem planejada guerra, porque o que Israel diz é que o Irã estaria há alguns dias de ter 15 bombas nucleares, e com isso estaria ameaçando diretamente o Estado de Israel, porque o Estado de Israel está jurado de morte. Nessa Guerra Santa eles querem acabar com o Estado. E os ayatolás, né, eles não estão nem aí, eles vão viver pela guerra, né? Morreu, substitui, e se for para ir para as últimas consequências, eles vão para as últimas consequências. Mas os Estados Unidos entrando na guerra, o que acontece? É um custo muito alto por quê? Porque os Estados Unidos também serão atacados. Existem grupos descentralizados, terroristas, inclusive dentro dos Estados Unidos. Tem de tudo, não é só religiosos que moram lá, caracterizados. Tem brasileiro, tem americano, tem terroristas lá que podem fazer ataques simultâneos dentro dos Estados Unidos. Imaginem, os Estados Unidos entram na guerra, ataca o Irã. O Irã fecha o Estreito de Hormuz. O que é esse estreito? É ali no Oriente Médio por onde passa todo o petróleo. Eles podem fechar, porque o mar é deles ali. Na verdade, seria uma medida simples. Então, eles fecham o Estreito de Hormuz. Estima-se que, fechando o Estreito de Hormuz, na hora, o petróleo, o Brent, passaria a $120. Vocês imaginam o choque inflacionário no mundo? Porque afretamento, né? Aumenta o custo de alimentos, energia, petróleo. Daí seria um horror. Vamos ver se a gente consegue passar nessa ponte. Daí seria um horror, né, inflacionário no mundo inteiro. E os Estados Unidos declarariam guerra, começariam a ser atacados internamente. E agora imaginem os ataques terroristas internos dos Estados Unidos. O Trump decretando, por exemplo, o fechamento do espaço aéreo americano. Bom, a gente ia ter um pânico generalizado que nem aconteceu quando o Trump, na pandemia, decretou lockdown em Nova York. Vocês se lembram, né? A gente teve uma sequência de circuit breakers. Isso pode acontecer. Pode acontecer e favoreceria e muito não só a tese, mas a estratégia de nós vendedores de Bova 11. Pois e commodities, Suzano, Vale, o mundo entrando em recessão, as commodities são socadas, né? O que nós temos aqui, vamos ali no barquinho, ó. O que nós temos aqui, sustentando o nosso Ibovespa, são os bancos. O índice financeiro hoje acho que está caindo cerca de 1%, a gente já comenta o Copom, mas a guerra ainda não chegou no seu ponto crucial. Quando chegar no seu ponto crucial, aí sim, ela fará preço nos mercados, o que não fez ainda, porque esse momento ainda não chegou. Vamos sentar aqui, ó. Porque esse momento ainda não chegou. Aqui, ó. Senta aqui para terminar o vídeo. Tá? Sobre o Copom de ontem. Ó, senta aqui. Sobre o Copom de ontem. Tem que ser do outro lado por causa do vento. Não tem como subir naquela casinha ali, gravando o vídeo. Senta aqui. Daí sobre o Copom de ontem, nós estamos,
De ontem não, né? Que ontem foi feriado. Mas de quarta-feira, na super quarta. Os Estados Unidos lá mantiveram os juros inalterados. E vai se acentuar cada vez mais a briga entre Trump e Powell. E aqui, tá, o Copom, por unanimidade, aumentou os juros para 15%, os maiores juros em 2 décadas. A regra sempre foi juros para cima, bolsa para baixo. Então a gente está com uma dinâmica diferente aqui, a gente está com um índice disfuncional. Eu acredito que a gente deveria voltar para onde partiu, né? De onde partiu ali, Bova11 estava no 127, daí precificou o fim do ciclo, faz 45 dias, subiu como se não houvesse o amanhã, rompeu o topo de agosto do ano passado, que era o antigo topo, o antigo topo histórico, né? Aí 133,78 e tentou fazer novas máximas, perdeu força, tentou ir de novo, perdeu forças. Eu acredito que a gente tinha que voltar ali para 127, depois de 127, fazendo preço à guerra, aí Bova11 podia voltar lá para 116, 115. Acredito eu, né? Isso seria rápido. Porque ano passado, vocês vão se lembrar, houve o início de corte de juros no Brasil, os juros foram para 10,75 ali por agosto, setembro, né? 10,75 por aí em agosto, setembro. E daí precificaram, né, que aumentaram os cortes de juros. Então por isso se puxou para agosto no topo. Mas depois começou um aperto financeiro, ou seja, os juros saíram de 10,75 e foram subindo, tanto até anteontem baterem em 15. Daí Bova11 saiu em 3 meses, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, em 4 meses, saiu de 133,78 para 116. E a gente não está falando em política, a gente não está falando em guerra, a gente só está falando do trade de juros. Agora, bateu no 15? Tá. 15% de juros. Fim de ciclo? Não. Claro que isso vai repercutir na ata que é lavrada e é publicada publicada na quarta-feira que vem, né? Mas todo mundo já tem conhecimento do que foi dito, do que foi pensado. Que não houve um fim de ciclo, mas uma pausa para avaliar os efeitos. Ou seja, entrando agora a guerra, aumentando a inflação, é capaz de subir em mais 0,25 esses juros. E este ano não cortam. Vão começar a cortar no que vem? Acho difícil começarem a cortar em ano eleitoral, tá? Até porque o governo não está reclamando muito dos juros, como era no passado com o Roberto Campos Neto, tá? Então eu acredito que o nosso mercado seja para baixo, não fique tanto tempo ainda acima do topo de agosto, perdendo assim que acabar essa maldita defesa no antigo topo histórico, que é 133,78 de Bova11, aí a gente vai tomar uma pernada para baixo rumo ao 116. Daí os guris podem recomprar, nem que seja metade do RED, aproveitar esse lucro e voltar a brincar, tá bom? Eu acho que daqui, passando o segundo semestre deste ano, vai ser igual ao segundo semestre do ano passado. Quem sabe agora, neste próximo mês, aí a gente já começa a ter uma provinha disso. E fiquemos espertos nos desdobramentos da guerra, que eu acho que nos próximos 15 dias a guerra deve recrudescer, ela deve apertar, né? E o Irã, não se esqueçam, é a célula máter do terrorismo, mas eles não vão cair quietinhos, eles vão cair atirando. Quando eles atirarem, eles sabem que vai ser o fim do Irã. Então, antes de ser o fim do Irã, eles vão querer que seja o fim do Estado de Israel e eles vão atacar forte os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não é um destino que eu tenha, que nós tenhamos, tá? Nos próximos meses, pelo menos este ano. Vamos encerrar? Este foi. E esse foi mais um Caminhando no Ferrão.
Deixo um abraço a todos e daqui a pouco, como sempre, estaremos juntos no trading. Abraço a todos!